Olá, dando continuidade ao nosso curso, cujo tema são as inovações trazidas pela Lei 12.403 de 2011. Seguimos falando sobre a fiança, cujo valor varia de 1 a 100 salários mínimos, nos crimes cuja pena privativa de liberdade seja de até 4 anos, e de 10 a 200 salários mínimos, nos crimes cuja pena privativa de liberdade seja superior a 4 anos. Pena máxima, entendido, né? E colocamos que a fiança vem assegurar ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade. Devendo esclarecer que a fiança, uma vez preenchidos os requisitos legais, é um direito do acusado, porque a situação mais benéfica deve ser sempre assegurada em matéria de direito penal. A fiança, por sua vez, também pode ser acrescida em até 1000 vezes, inclusive um julgado recente, em que o juiz, aplicando as inovações trazidas pela 12.403 de 2011, um juiz do interior de um estado brasileiro, ele apreciando uma situação concreta de necessidade ou não de manter a prisão cautelar do indivíduo, ele acresceu significativamente o valor da fiança, e essa suplantou mais de R$1 milhão. Entendo que o poder aquisitivo do acusado não era favorável a recolher, a viabilizar o recolhimento desse valor de fiança. Logo, imagino que ele está custodiado cautelarmente até hoje. Até porque o crime guardava uma característica de gravidade um pouco séria e merecia realmente um cuidado maior por parte da autoridade judiciária. Bom, seguindo, coloquemos que a fiança não será admitida, não é? Nas hipóteses que a própria Constituição elenca, nas situações de racismo, nas situações de crimes hediondos e equiparados, por exemplo, o tráfico ilícito de entorpecente, tortura, terrorismo e assim por diante. Mas temos novas situações trazidas pelo legislador que também impedem a concessão de fiança. Por exemplo, novas não. Na verdade, essas situações, elas já existiram e foram reforçadas pelo legislador na nova visão do processo penal que veio a entrar em vigor agora no dia 4 de julho passado. O que ocorre? Só será concedida a fiança se o réu preencher os requisitos, e é óbvio que dentre os requisitos que ele deve preencher é de não existir nenhum motivo ou nenhuma razão para que seja decretada a sua prisão preventiva. Claro, porque se houver um motivo que seja para a decretação da prisão preventiva, como, por exemplo, o risco dele continuar a praticar delitos, esse risco seja evidente, esse risco seja um forte indicativo que a ordem pública deve ser garantida, ele não vai ter em seu favor o benefício da fiança. Então, entendamos, havendo motivo para a decretação da prisão preventiva, a fiança cede lugar à custódia cautelar. Por outro lado, até que momento pode ser prestada a fiança? Qual é o momento ideal? Geralmente, a fiança é prestada no início da persecução penal. Havendo prisão em flagrante, logo no início da persecução penal, a fiança é prestada. Mas a nova lei diz que a fiança pode ser prestada até o trânsito em julgado da sentença. É o que está previsto no artigo 334 do CPP. E, por outro lado, suponhamos que a autoridade policial seja competente, tenha condições de arbitrar a fiança naquele
dado o caso concreto. E o réu preenche os requisitos também para a concessão da fiança. Hipoteticamente, foi detido em flagrante, formalizada a ocorrência, vislumbra-se a possibilidade de concessão de fiança, o réu preenche os requisitos da liberdade provisória mediante fiança e a autoridade policial não concede ou retarda a decisão acerca da concessão da fiança. Conforme previsto no 335, a nova lei traz essa redação ao artigo 335 do Código de Processo Penal, dizendo que o interessado poderá, por simples petição, prestar a fiança, simples petição endereçada ao juiz, dizer da sua condição de merecedor da concessão de fiança e, por simples petição, informar ao juiz essa situação que o delegado ou a autoridade policial está dificultando ou retardando a situação de concessão de fiança, e o juiz, diante da situação concreta, deverá decidir em 48 horas. Por razões tantas, os procedimentos podem ser mais rápidos e podem demorar, não é? Se bem que em matéria de prisão, nós temos que ter uma certa celeridade. Por quê? Porque a prisão envolve a liberdade, que depois da vida é o segundo maior bem, dos quais o segundo maior bem, dentro do conjunto de direitos e garantias que nós temos, a vida ela está no patamar, a vida no patamar mais elevado, e em seguida nós temos a liberdade. Então, em matéria de prisão cautelar, que é essa prisão provisória, como o próprio nome vem a dizer, nós temos que ter o critério da celeridade. A autoridade policial não pode, não deve retardar a concessão de fiança ou arbitramento de fiança nas situações em que o acusado ou o indiciado ou o detido, como queiram denominar a essa altura, preencher os requisitos para a concessão da fiança e para conquistar a liberdade provisória. Assim sendo, o interessado direciona ao juiz competente uma simples petição informando a situação e o juiz irá resolver essa questão de forma mais rápida e mais eficaz, a fim de favorecer a liberdade do indivíduo. Seguindo, colocamos também a respeito da fiança que em algumas situações ela poderá ser restituída, não é? A nova lei no artigo 337, ela vem colocar que a fiança será restituída sem desconto nas hipóteses em que for declarada sem efeito ou se for absolvido o réu ou se for extinta por algum motivo a ação penal. E aí como fica, na verdade, a situação de restituição de fiança? Bom, primeiro, de repente a fiança foi arbitrada indevidamente, não era situação de fiança e foi arbitrada, ela vai ser declarada sem efeito e vai ser restituída. A segunda situação, a ação penal ou procedimento penal propriamente dito foi extinto. Por exemplo, por razões tantas, ausência de justa causa, né? Algum motivo que realmente leve à extinção da ação penal, a fiança também vai ser restituída. E, por último, a consequência mais normal de restituição de fiança é no caso de absolvição do acusado, em que ele também fará jus à restituição integral e corrigida monetariamente, como colocamos. Bom, e pode ocorrer situações de quebra de fiança? Nós temos situações que geram quebra de fiança. O que é quebra de fiança? Seria a mesma coisa que falarmos em quebra da confiança, não é? Porque fiança seria como se fosse um voto de confiança no elemento ou no indivíduo para que ele responda ao processo em liberdade. Mas, para receber esse voto de confiança denominado fiança, não é? Que vem da palavra fidúcia, que
que vem da tradução propriamente dita, seria confiança, não é? O que ocorre? Para receber esse voto de confiança do poder público, ele tem que, em contrapartida, cumprir determinadas obrigações, se sujeitar a determinadas condições, né? Uma delas, comparecer eventualmente em juízo para justificar suas atividades, não se mudar de endereço sem informar previamente o local onde será encontrado, comparecer sempre que intimado aos atos processuais. Por quê? Porque se ele descumprir uma dessas obrigações, por consequência, a fiança será tido como quebrada, não é? Quebra da confiança. Uma das consequências da quebra da fiança seria a perda da metade do valor recolhido. Ele já teria automaticamente, se essa quebra foi injustificada, se não houver uma justificativa plausível, ele já perde metade do valor recolhido e correrá o risco do juiz impor outras medidas cautelares, somadas às condições da fiança, ou ainda em situação extrema, o juiz pode decretar a prisão preventiva, exatamente em razão da quebra da fiança. Bom, e um dos motivos mais comuns de quebra da fiança, eu diria que o primeiro seria a situação em que o réu descumpre as condições colocadas no momento da concessão da liberdade provisória. O segundo motivo seria a nova prática de crime doloso. É outro motivo que enseja a quebra da fiança. Outro motivo que pode ensejar seria a conduta do réu tendente a dificultar ou obstruir o andamento normal do processo, não é? Se ele vier a praticar atos deliberados voltados ao prejuízo do processo, como se diz, ao desvirtuamento do andamento normal do processo, isso também enseja o dito quebramento ou quebra da fiança, que as consequências colocamos: perda da metade do valor, sujeição a novas condições ou medidas cautelares que poderão ser aplicadas cumulativamente e também podendo, como medida extrema, ser decretada a sua prisão preventiva. O que começamos a concluir até então? Que a prisão preventiva vai tomando o último lugar nas opções existentes, não é? Em matéria de cautela processual. Hoje nós temos que colocar exatamente assim: a prisão preventiva ela está no último lugar na sequência de opções que o julgador tem acerca da possibilidade de permitir que o réu responda ao processo em liberdade. Seguindo, nos termos do artigo 313, o legislador começa a elencar quais as situações que autorizam a decretação da prisão preventiva. Mas antes de entrarmos nesse tópico propriamente dito, eu gostaria de saber dos alunos se tem alguma dúvida. Professora, quando a prisão preventiva poderá ser substituída pela prisão domiciliar? Ah, tá. Nos termos do artigo 319 da nova lei, o juiz poderá autorizar a prisão preventiva pela domiciliar e, em verdade, esse instituto de prisão domiciliar já está previsto na Lei de Execução Penal, não é? E principalmente no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que trabalha com as hipóteses de prisão domiciliar, que autorizam a prisão domiciliar. Nós temos a situação de prisão domiciliar quando o acusado for maior de 80 anos, por razão etária, não é? Nós temos situação de prisão domiciliar como substituto da preventiva na hipótese da gestante, ou
naquela situação não de gestação normal, mas naquela situação em que a gestação tem risco, que é uma gestação de risco, pode ser autorizada a prisão domiciliar. Nós temos a hipótese da prisão domiciliar para pessoa que tenha um dependente de até 6 anos, que tenha problemas de saúde sérios e que demandem cuidado direto dessa pessoa, por exemplo, um filho deficiente, um filho menor de 6 anos que dependa diretamente dos cuidados dessa pessoa que está sendo processada. E nós temos também a situação de prisão domiciliar, comparando com a hipótese do sursi humanitário, seria a questão em que o elemento está acometido por moléstia grave, em situação, como eu diria, avançada, não é verdade? E que demande cuidados médicos, assim, prontos, imediatos. Por exemplo, um doente acometido de AIDS em situação terminal, um doente acometido de câncer em situação seriamente avançada, não é? Então, comparando com a hipótese do sursi humanitário, nós temos a prisão domiciliar por razões de moléstia grave, no estágio em que não autorize a prisão cautelar do elemento nas formas normais, nas hipóteses normais. Bom, e também, só para relembrar a hipótese da domiciliar, que também é utilizada no Brasil, como colocamos no início das aulas, nós temos hipóteses de prisão domiciliar como substitutivo ou como forma de cumprimento do regime aberto nos lugares em que não tivermos o estabelecimento adequado. Como assim? O estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto é a denominada Casa do Albergato. Nós temos o regime fechado, penitenciária ou similar, né? Temos o regime semiaberto, colônias agrícolas industriais ou similares, e temos o regime aberto, que deve necessariamente ser cumprido na chamada Casa do Albergato. O sujeito se recolhe à noite, que é uma semi-liberdade, ou ele está com uma liberdade quase que total, porque durante os dias ele trabalha normalmente, tem uma rotina de vida normal, e se recolhe à noite em horário determinado, e nos dias de folga na Casa do Albergato. No mais, a vida corre normalmente. Porém, por razões estruturais, existem localidades que não contam com a Casa do Albergado para o cumprimento do regime aberto domiciliar. Qual foi a saída que o Judiciário encontrou para administrar de forma menos gravosa ao réu, porque não deve ser debitada a condição aos direitos do réu, não deve ser debitado uma questão que ele não provocou, a falta de estrutura. A falta de estrutura do sistema prisional como um todo não pode ser debitado nos direitos do réu. Então, no local em que não tem condições de cumprimento adequado o regime domiciliar, o regime aberto, o que ocorre? Cumpre-se no aberto domiciliar. É outra hipótese que convém ressaltar e que foi utilizada até com uma certa ponderação pelo Judiciário em razão da deficiência estrutural do sistema prisional. Por quê? Porque se ele faz jus a um regime mais brando, preenchidos os requisitos ao regime mais brando, esse direito deve ser assegurado. Seguindo, a prisão domiciliar, ela veio socorrer, então, essas situações elencadas na lei, artigo 319, e socorre situações urgentes e necessárias. No caso, não se presta a todo e qualquer delinquente. A prisão domiciliar, ela será utilizada sempre levando-se em conta os critérios legais. O juiz não pode atropelar o critério legal e
permitir que o indivíduo cumpra a prisão cautelar na forma domiciliar se ele não preencher os requisitos, tá? Até porque temos outras medidas que não são tão sérias como é a preventiva, que autorizam também que o indivíduo responda ao processo em liberdade. Bom, e quando poderá e quando não poderá, ou em que situação que efetivamente não poderá deixar de ser concedida a liberdade provisória ao indivíduo? Nós temos previsão na nova lei e já tínhamos também no Código Penal, antes da alteração trazida pela nova lei, de que em nenhum caso será decretada a prisão preventiva se o juiz verificar que o réu ou o indivíduo cometeu o delito amparado por uma excludente de ilicitude. Por quê? Porque tem situações concretas que, desde a elaboração do inquérito, tomando ciência do fato, a autoridade ou competente, ela já tem uma noção do que pode vir ao final como decisão, não é? Tem situações em que as excludentes de ilicitude, elas estão claras. A legítima defesa, que são aquelas elencadas no artigo 23 do Código Penal, né? Legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal. Então, uma vez ocorrido o delito e de antemão já se verifica uma forte probabilidade, quase um juízo de certeza, de que esse delito ocorreu amparado por uma excludente de ilicitude, que essa conduta está amparada por uma excludente de ilicitude, a prisão preventiva não poderá ser decretada, tá? Então, ficando claro que ele agiu em estado de necessidade, em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, a prisão preventiva não será decretada por expressa disposição legal. Mas não seria uma antecipação de decisão, talvez, a autoridade chegar a essa conclusão? Não. No início do processo, porque geralmente a liberdade provisória é questionada, a sua concessão ou não, logo no início, não é? Principalmente se houver prisão em flagrante. Será que não é necessariamente uma antecipação de decisão sem um andamento normal do processo? Mas, se há uma verossimilhança muito grande, se há uma forte probabilidade do amparo da excludente, o réu faz jus ao tratamento mais benéfico. Ele preenche os requisitos para um tratamento mais benéfico e a lei vem confirmar exatamente isso, conforme dispõe o artigo 314 do CPP. O artigo 314 diz: a prisão preventiva não será em nenhum caso decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 23 do Código Penal. Só lembrando quais são os fundamentos dessas excludentes, não é? A quem interessar possa. As excludentes, elas são 4, as expressas, não é? E a primeira seria a legítima defesa. Quem age em legítima defesa? Quem repele agressão injusta, ou seja, aquela agressão que não provocou, a direito seu ou alheio, não é? Posso me defender como posso defender a outra pessoa. Essa agressão pode ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, iminente é aquela que está prestes a acontecer, usando moderadamente os meios necessários. Como seria, então, utilizar moderadamente os meios necessários? Meio necessário é aquele que tem capacidade para fazer cessar a agressão. E moderadamente, eu utilizarei o meio necessário até cessar a agressão.
Porque se cessada a agressão, eu continuo reagindo, eu já estou me valendo do excesso, eu já estou agindo com excesso. Então, quem age em legítima defesa? Quem repele agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando moderadamente os meios necessários, não é? Bom, se assim ocorreu na situação concreta, a lei, pela própria letra da lei, há a proibição da decretação da prisão preventiva. A outra excludente, o estado de necessidade. O estado de necessidade existe quando, para salvaguardar um bem, nós temos que sacrificar outro bem. Como seria isso na prática? O sujeito, para resguardar a sua própria vida, de repente tem que sacrificar a vida alheia. Como seria isso, professora? Na doutrina, o exemplo mais comum que temos para ilustrar o estado de necessidade seria a hipótese de 2 náufragos, em que exista no bote apenas um salva-vidas e um sacrifica o outro para que salvaguarde a sua própria vida. Então, o que ocorre? Há o sacrifício de um bem para salvaguardar o outro, porque, infelizmente, na situação concreta, não é possível resguardar todos aqueles bens. O exercício regular do direito também é outra excludente, quando amparado por uma lei, quando amparado pela determinação legal, desde que não haja o excesso, o sujeito estando no exercício regular do direito, praticando de forma correta os atos dentro dos parâmetros legais, também temos a excludente da ilicitude. Durante uma partida de futebol, por exemplo, durante uma luta de boxe, não é? A própria violência desportiva. Os atletas, muitas vezes, eles estão expostos a violências, a lesões, não é? E nós temos o crime denominado lesões corporais. Bom, será que o atleta, ao dar uma cotovelada no outro, causar um hematoma, praticou uma lesão corporal criminalmente falando? Não, por quê? Porque as lesões desportivas, as lesões médico-cirúrgicas, elas estão dentro do que é razoável, desde que não haja excesso, desde que não haja abuso, elas estão acobertadas pela excludente de ilicitude do exercício regular de direito. Agora, temos também a quarta espécie de excludente de ilicitude, denominada estrito cumprimento do dever legal. Como seria isso? As pessoas que trabalham em funções públicas, por exemplo, as que detêm poder de polícia, alguma coisa nesse sentido, muitas vezes são levadas a cumprir medidas de forma coercitiva, não é? Por exemplo, um oficial de justiça que precise cumprir, que tenha que cumprir um mandado de arresto, tenha que arrecadar bens para futuro pagamento para futuro atendimento de uma execução, de uma dívida, para futuro pagamento de uma dívida. Como funciona? Ele vai até o local cumprir esse mandado, porém, se a pessoa interessada não autoriza, ele está dentro do que está previsto no estrito cumprimento do dever legal, autorizada a arrestar tantos bens quantos bastem para o pagamento daquela dívida, ainda que tenha que se valer de força, ainda que tenha que se valer de forma coercitiva. Claro que se ele está amparado sempre dentro do razoável, não pode haver excesso, porque as excludentes amparam dentro do razoável. O que é o razoável? Aquela situação concreta em que se evita os excessos. E se houver excesso? A excludente não deixa de existir, mas ele será punido a título de excesso. E aí, concluindo, o que nos interessa até aqui
é que as excludentes de ilicitude previstas no artigo 23, se a autoridade verifica que o sujeito agiu amparado por uma excludente ali prevista, a prisão preventiva não poderá ser decretada. Em contrapartida, a liberdade provisória é obrigatória. Alguma pergunta? Qual é o critério que a autoridade competente deve utilizar para fixar a fiança? Falando da liberdade provisória, voltamos à fiança. Bom, respondendo à pergunta da aluna Cássia, o critério. Em primeira mão, o critério da afiançabilidade ou não. Se esse delito permite o arbitramento de fiança, não é? E o segundo critério é o critério do poder aquisitivo do réu, a análise do poder aquisitivo do réu. Se ele tem condições de arcar, até que ponto essa fiança pode ser majorada. Claro que o critério do poder econômico do réu deve ser sopesado juntamente com o critério da gravidade do delito, da repercussão desse delito no plano concreto. Então, seria se é afiançável ou não, e segundo, o poder aquisitivo do réu e a possibilidade dele recolher esse valor ou esses bens a título de fiança. Seguindo. Bom, falamos da liberdade provisória mediante fiança, falamos da liberdade da prisão domiciliar como substituto da prisão preventiva, naquelas hipóteses que a lei elenca. Falamos da situação das excludentes de ilicitude e temos que necessariamente falar, pessoal, porque uma coisa acaba levando a outra, né? Por que em algumas situações a fiança não pode ser prestada? Além daquelas previstas na Constituição Federal, nos hediondos, nos crimes de racismo, nos crimes de grupos armados contra o Estado democrático. Claro que é inadmissível a fiança, mas a nova lei no artigo 324 diz: não será igualmente concedida a fiança aos que no mesmo processo tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido qualquer das obrigações a que se referem o 327 e 328. Exemplo, o sujeito recebeu a fiança e está usufruindo da liberdade provisória. Claro que ele se sujeita ao cumprimento das obrigações do 327 e 328 e é intimado para comparecer a um ato processual. Por exemplo, ele tem que comparecer a uma audiência e não comparece. E aí? Ele descumpriu uma das condições impostas no 327 ou no 328. A primeira consequência disso aí, qual seria? A quebra da fiança, que reflete em perda de 50% do valor. Em segunda mão, o juiz pode acumular com as condições estabelecidas pela fiança novas medidas cautelares ou, em situação extrema, até decretar a prisão preventiva do indivíduo. E se assim fizer, foi decretada a prisão preventiva ao sujeito que usufruía de fiança, mas quebrou a fiança. Ele pode receber novamente a fiança nesse processo? Não. Aqui está dito, não será concedida a fiança aos que tiverem quebrado no mesmo processo fiança anteriormente concedida. Artigo 324, inciso 1 do CPP. Bom, em caso de prisão civil ou militar, também não se arbitrará fiança. Lembrando que a prisão civil existente no Brasil hoje, a única situação que autoriza e que é uma situação até comum, é a hipótese do devedor de pensão alimentícia, não é? Em que a prisão é efetuada não com o caráter punitivo, entendamos, a prisão do devedor de alimentos, ela não tem caráter preventivo,
ela tem, no fundo, um caráter coercitivo para forçá-lo a honrar com seus compromissos, não é? De alimentante. E nessa hipótese, a ingerência penal não pode existir, porque nós temos a diferenciação da esfera civil com a esfera penal. Se a prisão tem conotação civil, os institutos de direito penal não podem interferir. Então, o alimentante cuja prisão foi decretada para levá-lo ao cumprimento de suas obrigações, não poderá se valer da fiança, porque é um instituto de natureza penal, processual penal, que não deve ter ingerência na esfera civil. Por conseguinte, os crimes militares também têm regramento próprio, não é? Nós temos a legislação castrense, nós temos o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, por serem leis específicas, terão tratamentos próprios aos crimes militares, não podendo o Código de Processo Penal, que comparativamente aqui é uma regra geral, interferir em matéria de crimes militares. E por ordem lógica e consequencial, eu diria, não pode também ser arbitrada fiança ou concedida fiança nas situações em que há motivação para a decretação da prisão preventiva. É possível vislumbrar no plano prático uma situação como essa? É possível. É possível até para exemplificar para os alunos, não é? Como que pode ser evidente a necessidade de decretação de prisão preventiva? Um exemplo. Um indivíduo já respondeu a hipoteticamente, 3 processos por estupro, já teve condenações anteriores em 3 processos, condenações definitivas, já cumpriu pena, está em liberdade por progressão, né? Por exemplo, ele pode estar no regime semiaberto e teve opção de saída temporária e foi pego cometendo, vamos colocar, está no regime aberto, no local que tem a casa de albergado, e no regime aberto ele foi praticar novo delito, porque durante o dia ele está livre para estudar, trabalhar e conduzir a vida. Infelizmente, tem os que conduzem ainda para o lado do crime, como é a hipótese, não é? E aí ele foi pego em flagrante, cometendo o 4º crime de estupro, lembrando que ele estava a cumprir pena por condenação anterior pelo mesmo crime. Bom, num plano concreto, é visível a possibilidade dele continuar a delinquir? Num plano real, como se diz, provável que ele vá continuar a delinquir? Bom, as chances de continuar a delinquir são altas e, em razão disso, há que se garantir a ordem pública. Em razão disso, a segurança social pode estar colocada em risco e, em razão disso, um somatório de fatores acabam por aconselhar a decretação da prisão preventiva. Por quê? Porque tem situações concretas que, pelo próprio desenvolvimento dos fatos e da vida do indivíduo, dá para se perceber que, se solto, a chance de continuar delinquindo vai ser grande. Professora, mas é um juízo de certeza isso aí? E a presunção de inocência, e individualização da pena e o tratamento dentro do devido processo legal? Sim, mas em matéria de prisão cautelar, ao mesmo tempo que nós temos que assegurar os direitos e garantias do acusado, nós temos que sopesar também a segurança e a ordem pública. E em matéria de prisão cautelar, em algumas situações, prepondera o interesse em manter-se a ordem pública, como é o caso, esse caso concreto que nós acabamos de colocar, não é? O elemento em seu 4º delito de estupro, flagrancial, situação flagrancial. Será que, se solto,
continuaria a delinquir, a probabilidade é elevada. Logo, existe a necessidade de garantir a ordem pública. Seguindo, colocamos, e é bom reiterar, até quando a fiança será prestada, né? Porque nós não temos um momento estanque, nós temos um momento que é o mais comum no início da persecução penal. Mas a fiança pode ser prestada até o trânsito em julgado da sentença, a qualquer momento. Seguindo, a prisão preventiva que nós colocamos ocupa agora o último lugar dentro das medidas cautelares que a autoridade pode adotar em matéria de resguardo dos interesses envolvidos no processo e dos interesses sociais propriamente ditos, não é? E a prisão preventiva, ela tem uma natureza provisória, ela se reveste de uma característica denominada, ela tem uma natureza rebus sic stantibus, que colocamos conforme a atual conjuntura dos fatos, a necessidade decreta, cessou a motivação, revoga, e isso pode ser feito quantas vezes forem necessário ao processo. Por isso que às vezes a gente escuta a notícia, o réu fulano de tal teve sua prisão preventiva decretada. Daqui a pouco, não, foi concedida a liberdade provisória ou foi revogada a prisão preventiva, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque a decisão da prisão preventiva, pessoal, ela tem uma natureza mutável. Por quê? Ora há necessidade, ora a necessidade deixa de existir, e aí o que acontece? Decreta e revoga conforme for necessário ao processo, conforme for necessária a devida cautela. Bom, e aí a nova lei nos diz que será admitida a prisão preventiva, mais precisamente o artigo 313 do CPP, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, pena privativa de liberdade máxima de até 4 anos não autoriza prisão preventiva, pela quantidade da pena, não autoriza. Então, a pena para autorizar a prisão preventiva, primeiro, tem que estar ligada a crime doloso e cuja quantidade seja superior a 4 anos. Então, crimes dolosos com pena maior que 4 anos autorizam a preventiva. Depois, se o elemento for reincidente doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do artigo 64. O que é o reincidente doloso? Quem é reincidente? Reincidente é aquele que, já tendo uma condenação transitada em julgado, comete novo delito. Esse é o reincidente. Ele já teve uma condenação, já é definitiva a condenação e ele comete novo delito. Aqui, reincidente doloso quer dizer que culposo não interessa para efeitos de prisão preventiva. Bom, mas a reincidência dura para sempre? É a pergunta que não quer calar, né? A reincidência dura para sempre? Não. A reincidência, ela tem prazo certo de duração. O artigo 64, inciso 1º do Código Penal, diz que, extinta a pena ou terminado seu cumprimento, passado a contar dali do término de cumprimento ou da extinção da pena, passado o período superior a 5 anos, o sujeito deixa de ser considerado reincidente. O que é isso? Em verdade, se ele foi condenado, a sentença transitou em julgado, ele cumpriu a pena ou por algum motivo a pena foi extinta e ele não cometeu nenhum novo delito, se mantém
pautado numa vida normal, numa conduta normal, o que vai acontecer? 5 anos, contados 5 anos a partir da extinção da pena ou da punibilidade, período superior a 5 anos, eu sempre alerto que a legislação diz período superior a 5 anos, então seria, hipoteticamente, 5 anos e um dia a contar da extinção da pena ou do cumprimento da pena. O que ocorre? Depura-se a reincidência. O que é depurar a reincidência? Outra perguntinha, não é, alunos? Que não quer calar. Depurar a reincidência significa que, transcorrido esse prazo previsto no 64, inciso 1 do Código Penal, ele volta a ser considerado primário. Se está tudo ok, transcorreu o período, não é, da depuração da reincidência, essa reincidência não pode mais ser considerada para situações futuras. Tá? Então, a reincidência não dura para sempre, ela tem prazo certo, e aí o legislador foi muito criterioso nesse aspecto, porque ele diz, será admitida a preventiva nos casos de reincidente, condenado por crime doloso, por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, salvo se ocorrido o disposto no artigo 64, inciso 1. Então, se depurou a reincidência, ele não é mais considerado reincidente, logo, não obsta a concessão da prisão preventiva. Um exemplo. Cometeu o crime, foi julgado, foi condenado a uma pena, hipoteticamente, de 8 anos de reclusão. Cumpriu a pena, não é? E, como se diz, a pena é uma responsabilidade e uma consequência imposta ao sujeito em razão da prática do delito, é uma consequência. E aí, o que ocorre? Foi condenado a pena de 8 anos, cumpriu a pena, terminou o cumprimento de pena. No dia em que concluiu o cumprimento da pena, começamos a contar 5 anos e pelo menos um dia, não é? Se nesse período de 5 anos e um dia ele se mantém sem nenhuma outra infração, sem nenhum outro problema e assim por diante, sem nenhuma outra condenação transitada em julgado, que de repente ele pode ter por outro motivo, ele volta a ser considerado primário, ou seja, depurada estará a sua residência. Então, resumo, concluiu a pena, depurou a reincidência, a preventiva dele pode ser obstada? Pode, porque aqui ele não mais será considerado reincidente doloso. Tá? Bom, nessa terceira aula nós tivemos concluindo, né, a análise a respeito da fiança, o valor da fiança, os critérios a serem utilizados na fixação da fiança, qual a finalidade da fiança, ora como garantia real, ora como medida cautelar propriamente dita, e muito bem-vinda nos crimes econômicos e, de preferência, numa quantia que realmente traga um comprometimento financeiro para o réu, que não seja uma quantia ínfima. Falamos sobre as hipóteses de inafiançabilidade, no caso dos crimes que a própria Constituição elenca, não é? Os ditos inafiançáveis, os hediondos, os de racismo e assim por diante, os equiparados aos hediondos, tráfico ilícito de entorpecentes, tortura e assim por diante. Colocamos a respeito da prisão preventiva, pontuamos um pouquinho mais sobre suas características, não é? De ser a extrema da extrema opção, e também colocamos de sua provisoriedade, e tantas vezes quanto necessária ela pode ser decretada, como também pode ser revogada, não é? E começamos verificamos também as situações de excludente de ilicitude que obstam a decretação da prisão preventiva, desde que a autoridade competente desde que o magistrado tenha uma segurança razoável na situação concreta,
ele vislumbrando a existência de uma excludente, ele não poderá decretar prisão preventiva se há um amparo de uma delas, como estado de necessidade ou legítima defesa, e começamos a verificar em concreto as hipóteses de cabimento da prisão preventiva. E é o que colocaremos em situações individuais no decorrer das outras aulas, quando pode ser decretada, quando deve ser decretada e de o que é necessário efetivamente se considerar antes da decretação, como, por exemplo, as medidas cautelares que eu estou propositadamente resguardando para as últimas aulas, porque são novidades importantes, substitutivas da prisão preventiva. Então, analisaremos as medidas cautelares juntamente com os critérios e as características da prisão preventiva. Em conclusão, eu deixo colocado que os que tiverem dúvida, quiserem esclarecer a dúvida, poderão passar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou também acompanhar as aulas, o curso completo, não é? Pelo YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. E é necessário que o e-mail identifique a aula, o curso e também o professor para que a resposta seja enviada. Muito obrigada. Até a próxima aula.